Hebreus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Esse vai ser tanto o ponto de partida como o trilho da nossa conversa hoje à noite. Gente, eu estou falando tudo que eu posso antes, porque a gente não sabe como é que vai terminar esse negócio. Um dia desse, um pastor amigo me ligou e falou assim: Subirá, me explica uma questão, me tira uma dúvida. Ele falou assim: eu sei que você encoraja todo mundo a ler, a gente gosta da sua paixão pela leitura. Ele falou: embora nem todos nós gostamos de ler. Ele disse: mas você tem uma escola bíblica online, com recursos extraordinários, que você normalmente não divulga. Eu falei: eu até esqueço disso. Muitos dos nossos livros hoje a pessoa compra, já vem com curso de presente, como é o Graça Transformadora, né? Nós gravamos 20 aulas, mais de 10 horas de ensino. Isso cobre mais ou menos uns 65% a 70% do conteúdo do livro, porque a gente quer alcançar gente que ou leu, quer recapitular, ou que quer ouvir a aula primeiro e depois se aprofundar na leitura, ou que não quer ler e vai assistir. Então me esqueci disso. Se o assunto que nós vamos abordar hoje te inspirar, nós temos 3 módulos na nossa escola bíblica, ligados ao Espírito Santo, que podem ser assistidos separados, ou você pode adquiri-los juntos, num pacote chamado Escola do Espírito. São 20 aulas sobre vida no Espírito, 16 aulas sobre os dons do Espírito Santo e outras 16 só sobre o falar em línguas. Um total de 52 aulas só sobre o assunto. Fica tranquilo, não vou falar isso tudo aqui hoje, né? Mas eu gostaria que você me acompanhasse, que nós vamos tentar construir aqui um quebra-cabeça. Nós vamos juntando várias peças para que você entenda a importância não apenas da pessoa, né, mas do relacionamento que eu e você precisamos ter com o Espírito Santo. Então vamos lá. Acho que já falei que estou feliz. Obrigado, Thelma e Viviane, por nos receberem, e tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo especial, não só nesse lugar, na sua vida. Está sendo transmitido, não só para você que está nesse lugar, mas que nos acompanha nessa hora. A palavra de Deus é acompanhada de sinais que testificam a veracidade dela. E eu quero declarar que eu creio que pessoas serão curadas, sem que haja necessidade que a gente imponha as mãos ou toque. É Deus dizendo: eu estou aqui, sou eu que faço. Ou eu estou com você aí onde você acompanha, sou eu que faço. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer mais do que só o assunto ligado ao que nós vamos ministrar. Em algum momento, tudo que Ele precisa é de um segundo de bobeira da sua parte, quando você baixa a guarda, e Ele pode fazer coisas extraordinárias. E eu quero que você, junto comigo, esteja com essa fé e expectativa. Nós estamos num ambiente onde tudo pode acontecer. Talvez você esteja precisando de um milagre de provisão que vai ser liberado nessa noite. Eu já tive pessoas, né, dizendo: pastor, na hora que o senhor falava, eu olhei no relógio e depois eu soube que aconteceu exatamente aquela hora. Então, embora eu não sinta a direção de Deus, pelo menos até agora, de gastar tempo orando ou ministrando, eu sinto no meu espírito que nós estamos num ambiente de intervenção divina, e eu quero que você creia nisso, em nome de Jesus. Amém? E desde já nós damos toda a glória, honra e louvor ao Senhor Jesus por aquilo que Ele fará, porque é Ele, só Ele que faz. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Algumas versões usam a palavra ignomínia ou desonra pública. Verso 7: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira,
estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Eu quero chamar a sua atenção em especial para esse versículo 9. A versão revisada de Almeida diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. A paráfrase, a mensagem, apresenta esse verso 9 assim: amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês. Tenho os melhores pensamentos a respeito de vocês. Eu quero tomar essa expectativa externada pelo autor: de vós esperamos coisas melhores. Ou, como a Nova Almeida que eu li diz, as coisas melhores esperam vocês. E na verdade dizer que mais do que uma expectativa de quem escreveu a epístola aos Hebreus, isso na verdade externa o coração de Deus. E há duas formas de olharmos para esse texto. A primeira, que eu vou tratar em segundo lugar, é sempre quando eu e você levamos em conta o contexto específico daquilo que está sendo dito, a quem foi escrito, por que foi escrito, né, em qual contexto. Mas há sempre também aquela aplicação genérica, porque ainda que os escritores do Novo Testamento falavam um grupo específico de pessoas, Deus estava usando essas ministrações que tinham até um cunho pessoal. Então você vai ver, por exemplo, Paulo escrevendo aos Colossenses, falando de uma carta que foi enviada para os Laodicenses, mas ao mesmo tempo ele diz que eles deveriam trocar as epístolas. Ou seja, existe sempre uma aplicação específica àquele grupo, mas há uma aplicação mais abrangente. Quando nós falamos da mais abrangente, que é aquilo que serve para todo crente, em todo e qualquer lugar, nós podemos falar que Deus tem todo o direito de esperar de nós coisas melhores, porque Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Em Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve, ele diz no verso 27, que nós devemos viver de modo digno da vocação com que fomos chamados. Deus que deu o que Ele tinha de melhor, Jesus. E podemos entender isso que Paulo em Romanos 8,32 diz: se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Em outras palavras, Paulo está dizendo: se Deus deu Jesus, Ele faz qualquer loucura por você, crente. Porque Ele expressou, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho. Agora, ninguém faz nenhum investimento sem esperar retorno. E muitas vezes Deus vai usar essas figuras de linguagem. Em Mateus 21, por exemplo, o Senhor Jesus compara o reino de Deus a uma vinha que foi arrendada a um grupo de lavradores. Mas o dono da vinha esperava retorno, receber os frutos. Porque ele não recebeu os frutos daquele primeiro grupo de lavradores, ele tira a vinha deles e os entrega ao segundo grupo de lavradores. A própria parábola é autoexplicativa. A Bíblia diz que os judeus entenderam que era deles que Jesus falava. Eles eram o primeiro grupo de lavradores. O reino de Deus lhes foi entregue, mas eles não entregaram os frutos. O dono da vinha enviou seus servos para cobrar, uma alusão aos profetas. Aqueles de quem Jesus, quando chora sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Mas ele diz, por último: eu vou enviar meu filho, a meu filho terão respeito. Mas Jesus, antecipando o que fariam com ele, diz: mas eles decidiram, vamos matar o filho do dono da vinha. E aí Jesus conclui a parábola perguntando: o que fará o dono da vinha? Eles mesmos responderam: fará perecer miseravelmente esses maus, entregará a vinha a outro grupo de lavradores que deu seus frutos. Jesus disse: exatamente. E aí ele estava falando da igreja dos gentios, que seria levantada para entregar os frutos que a nação de Israel não havia entregue. Nós precisamos entender que nenhum agricultor planta por hobby ou diversão. Ninguém investe na bolsa de valores como terapia ocupacional. Todo investimento é feito esperando retorno. E Deus também fez um investimento esperando o retorno. Em Isaías 53 nós lemos uma profecia messiânica que diz acerca de Cristo: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E se há algo que eu e você precisamos entender, é que o evangelho que nos alcança, sem que nós tivéssemos dignidade pessoal, é graça, é favor imerecido. Depois de abraçado, exige que a gente trate com dignidade aquilo que nós não éramos dignos de receber. Então, quando a Bíblia diz viver de modo digno do evangelho, não é faça por merecer. Nós recebemos o que não merecíamos, mas devemos honrar aquilo que nós recebemos.
E se há um entendimento que toda pessoa que se converteu precisa ter, é a responsabilidade de corresponder com o investimento de Deus na sua vida. Então, quando o autor diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele nos mostra que a vida cristã é progressiva, e não importa o quanto você cresceu, o quanto você avançou, quanta experiência extraordinária você já pode ter tido com Deus, tem espaço para melhorar. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Eu lembro sempre, quando eu falo essa frase, de um pastor amigo nosso, Marcelo também foi acompanhado por ele logo no início da conversão. O Ailton, gentilmente sempre chamava ele de baiano. E a gente dizia para ele: e aí, baiano, tudo bem? Ele dizia: tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Até hoje assim. Não importa o quão boa a situação fosse, ele dizia: tem espaço para melhorar. Não importa o quanto você já cresceu, o quanto você já avançou, eu quero te encorajar. Há um Deus dizendo: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Agora, esse é o sentido geral. Quando eu e você olhamos para aquilo que foi escrito a esse grupo de irmãos, há um contexto. E foi por isso que nós começamos a ler lá no versículo 4, em vez de ler direto só o versículo 9. Ele começa a falar de um grupo de crentes que tropeçou, que falhou na fé. E eu sei que há pessoas que tentam dizer: não, se caíram é porque não tiveram uma experiência legítima. E minha resposta normalmente é: faça-me o favor. O texto diz que era impossível renová-los para arrependimento. Então isso significa que eles tiveram arrependimento genuíno. A dificuldade agora seria renová-los para o arrependimento que eles já tinham experimentado. O texto diz que eles foram iluminados, verso 4. Iluminado significa não só que a luz de Cristo resplandeceu nas trevas da vida deles, mas no Novo Testamento, num consenso geral, a expressão iluminado fala de revelação. Ou seja, não foram expostos a um evangelho mal pregado, eles receberam entendimento do alto a respeito do que ouviram. O texto não diz só que eles foram iluminados, mas diz que eles provaram o dom celestial. Para resumir, sem gastar tempo demais explicando, isso é uma referência ao novo nascimento. Aliás, a expressão traduzida em João 3, nascer de novo, no original é nascer do alto. E o novo nascimento é um dom, é uma dádiva celestial. Mas em vez de gastar tempo provando isso, eu vou logo para outra característica: se tornaram participantes do Espírito Santo. Jesus diz em João 14 para os seus discípulos acerca do Espírito Santo, o Consolador que ele enviaria, e diz: o qual esse mundo não conhece, nem o pode receber. Ou seja, quem não é de Cristo não tem acesso, não pode recebê-lo. Agora em Romanos 8:9, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então quem não é dele não pode ter, e quem é dele tem que ter, não tem meio termo. Se o texto está dizendo que se tornaram participantes do Espírito Santo, não dá para dizer que não houve conversão. Mas não para aí. O texto diz que eles provaram os poderes do mundo vindouro, e diz primeiro que provaram a boa palavra de Deus. A expressão provaram aí, ela dá o sentido de saborear, como se faz com alimento. A tradução espanhola de Reina Valera diz: degustaram a boa palavra de Deus. Isso significa que não apenas foram evangelizados, mas foram submetidos a um processo de instrução e discipulado, foram alimentados na palavra de Deus. Eu não consigo olhar para esse grupo de irmãos e concordar com quem diz: não tiveram uma experiência genuína. Aliás, quando chega em Hebreus capítulo 10, o autor fala daqueles que calcaram os pés ao Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajaram o Espírito da graça. Como alguém pode ser santificado com o sangue de Jesus, mas não ter tido uma experiência de conversão? E o texto diz que eles não apenas caíram, e aqui nós vamos mexer no que na teologia a gente chama de terreno pantanoso, mas não apenas caíram, mas caíram a tal ponto de se tornar impossível serem renovados para arrependimento. Então a Bíblia fala não apenas da possibilidade de queda, mas de alguém que pode cruzar uma linha sem volta. Difícil é muitas vezes determinar onde está a linha, que a linha existe é inquestionável. Já na velha aliança, Deus por meio de Isaías dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque haverá um momento onde ele não mais poderá ser achado, e ele pode não mais estar perto. Jesus falou de gente que blasfema contra o Espírito Santo, e não haverá perdão para ele, nem nesse mundo, nem no vindouro. É lógico que nós não estamos falando de um desviado qualquer, ou o que eu chamaria do desviado normal.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, com o desviado normal? Bom, nós temos no Brasil, éramos no último censo, há 11 anos atrás, 40 milhões de evangélicos. Acredita-se que hoje a gente seja no mínimo 50. Alguns empolgados, antes de sair o próximo censo, estão falando de 60 milhões de evangélicos. Vamos ficar com uma estimativa conservadora de 50 milhões. Tem uma estatística que ela permanece de pé desde antes de sermos 30 milhões. Que para cada um crente firme, nós temos em média um desviado. Quem prega o evangelho o tempo todo, encontra em todo lugar gente desviada. Um para um. Isso significa que se somos 50 milhões, poderíamos ser 100. É um número alarmante. Esse número me mostra que a maior dificuldade da igreja brasileira não é o evangelismo, é a consolidação dos frutos. E quando eu vejo um texto como esse, falando de gente que tem experiência, mas se perde no caminho, não tem como o meu coração, e não é apenas porque sou pastor, porque sou crente, não tem como o meu coração não apertar. E a gente não usa isso para assustar os outros. A gente olha para essa argumentação bíblica e a gente entende que isso deve ser dito e falado, porque senão Deus não teria abordado na Escritura, para que isso produza temor e seriedade na vida do cristão. Não para que haja em nós o medo de interromper o processo, mas para que a gente se posicione para que isso não aconteça. Agora, quando nós entendemos esse desenho, ele está falando de gente que caiu, e caiu feio. É depois de falar do grupo que caiu, mas se dirigindo a um que está de pé, que ele diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Do que ele está falando? Ele está falando desse grupo que caiu, apresentaram coisas essenciais da vida cristã. Arrependimento, que não podiam ser renovados, mas já tinham experimentado. Foram iluminados, revelação. Passaram pelo novo nascimento, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. No início do meu ministério pastoral, eu achava que se um crente tivesse tudo isso, estava garantido. Eu dizia para Deus, muita gente veio para a igreja e nunca arrependeu da vida que teve. Eu dizia, alguns vieram, foram conscientizados simplesmente na sua mente, mas nunca tiveram uma revelação do Evangelho. Eu dizia para Deus, tem gente que não nasceu de novo dentro da igreja. Mas tem gente que nasceu de novo, mas não entende o que é ser participante do Espírito Santo, não se envolve com a palavra para ser alimentado por ela. E aí, talvez a maioria não sabe o que é viver o sobrenatural e provar os poderes do mundo vindouro. E eu pensava que se um crente tivesse isso tudo, eu dizia, esse está garantido. De acordo com esse texto, essa turma tinha isso tudo e não estavam garantidos. Quando o autor está dizendo, de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele basicamente está falando para o grupo que está de pé. Eu espero que vocês vão além do arrependimento, além de serem iluminados, além de nascerem de novo, além de se tornarem participantes do Espírito Santo, além de provarem a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Significa que essas coisas não são importantes? Claro que são. Elas são essenciais, mas eu quero te dizer que elas não são suficientes para quem quer terminar a carreira. Eu não sei você, mas eu vivo em função de uma frase. O dia que eu atravessar os portais da glória e ouvir da boca do meu Senhor Jesus, servo bom e fiel, entra. Eu vivo em função dessa frase. Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Qual é a alegoria? Alguém entrava num navio atracado num porto com a ideia de fazer uma jornada que tinha que finalizar em outro porto onde ela desceria em segurança. Mas o naufrágio significava não só que a jornada não era terminada, mas que as pessoas se perdiam no processo. Quando ele fala de pessoas que naufragaram na fé, ele está dizendo de gente que aborta o processo antes de terminar. Não faria sentido Paulo dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, se a fé não precisasse ser guardada. Então nós precisamos entender que mais do que apenas passar pela porta na conversão, há um caminho a ser trilhado, há um alvo a ser alcançado. Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu vivo a minha vida esperando o dia de atravessar a linha de chegada, de receber o prêmio, de receber as boas-vindas. E quando eu olho esse desenho do autor dizendo, de vocês esperamos coisas melhores, algo que por muitos anos ardeu no meu coração foi dizer, Deus, o Senhor não poderia externar um desejo por coisas melhores, sem dizer exatamente o que de melhor o Senhor espera. Seria muito vago e abstrato o Senhor dizer, eu quero algo melhor, mas a gente não tem noção do que o Senhor quer. Aliás, seria injusto o Senhor criar uma expectativa que a gente não soubesse nem como atender.
E durante muito tempo eu ficava me perguntando o que é que são essas coisas melhores. E o que eu demorei para perceber que a resposta esteve sempre debaixo do meu nariz, literalmente. Os versículos 7 e 8, durante muito tempo me pareciam, falando a linguagem de informática atual, eu não sei se já aconteceu isso com você, eu trabalho muito com texto, escrevendo, e às vezes eu copio ou corto um texto para colar em outro lugar, no meio do caminho colei ele no lugar errado. Não sei o que eu fiz com ele, mas depois revisando o material, tem um negócio lá que destoa. Tipo, o que está fazendo aqui? Depois eu me toco. Colei no lugar errado o texto. Então a sensação que eu tinha era que alguém tinha copiado e colado o texto no lugar errado. Porque Paulo está falando dos crentes que falharam. Depois ele vai falar para o grupo que está de pé. E nos versos 7 e 8, ele começa a falar de dois tipos de terra. E eu vou ler de novo, eu quero que você me acompanhe o verso 7 e 8. Ele diz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. E às vezes eu pensava, viajou o autor, saiu completamente do assunto, nada a ver. O que demorou para eu perceber é que no meio disso tudo ele apresenta uma alegoria, uma ilustração, uma parábola, chame como você achar melhor. Ele está falando de crente ruim que caiu, ele está falando de crente bom que está de pé, de quem espera coisas melhores. E ele entra falando de terra ruim e terra boa, terra que produz fruto e terra que não. O texto não é um acidente, o texto é uma orientação. E a pergunta a ser feita é, o que garante que a terra boa seja boa e o que leva a terra ruim a ser ruim? Então durante muito tempo, também de forma equivocada, eu achava que eu tinha entendido que o verso 7 fala a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Eu pensava a terra boa só é boa porque chove sobre ela. Mas se isso fosse a verdade, então a terra não era responsável de nada, porque a terra não tem o poder de fazer chover sobre si. Então uma terra teria sido privilegiada, a outra terra, diferente da primeira, teria sido, na verdade, vítima de algo que não estava no seu poder oferecer. Mas quando você pensa no assunto da chuva, seja no plano natural ou no espiritual, você não vai encontrar uma linguagem de Deus escolhendo sobre quem vai chover e sobre quem não. Jesus diz no Sermão do Monte que ele faz sair o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Nem no natural ele faz distinção sobre quem chove e quem não chove, e nem no espiritual. O livro de Joel depois está anunciando as chuvas temporã e serôdia, ou as primeiras e as últimas chuvas, aquelas que antecediam em muito tempo a colheita e as que as precediam já bem próximo. Ele começa a dizer em Joel 2:28, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. As chuvas de Joel 22, temporã e a serôdia, prefiguram o derramar do Espírito Santo. Mas na hora que Deus anuncia o derramar da chuva, ele diz, vai ser sobre toda a carne. Deus não diz, vou derramar sobre uns sim e outros não. Deus não diz, vou derramar do meu espírito só sobre os crentes bons das igrejas boas. Ele não fez distinção, ele diz sobre toda a carne. Porque uma distinção que nós temos que fazer é que se alguém que não é crente não pode participar do Espírito Santo, no sentido de tê-lo dentro de si, vivendo, habitando dentro de si, nós não podemos achar ou deduzir que alguém se converteria sem a obra do Espírito Santo. Jesus diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, não tem nem arrependimento, nem novo nascimento, que são as coisas que precedem a habitação do Espírito, sem a obra do Espírito. Então, ainda que Ele não habite nas pessoas, sem o agir do Espírito Santo, ninguém se converteria. Então Deus está dizendo, vou derramar sobre toda a carne. Não há nenhum indício na Bíblia de que Deus está escolhendo um para ser frutífero e outro não. Então, se o segredo não é sobre quem chove ou quem não chove, qual seria? O que eu demorei para perceber é que o versículo 7 diz, a terra que absorve a chuva que cai sobre ela. Outra tradução diz, a terra que embebe a chuva que cai sobre ela. Uma terceira tradução no português diz, a terra que retém a chuva que cai sobre ela.
Se Deus faz chover sobre todo mundo, a diferença entre uma terra e outra não é marcada por presença ou ausência de chuva, mas por reter ou não reter a chuva que é derramada sobre ela. Pastor Luciano, o que é a chuva? É o maior investimento de Deus para que a terra frutifique. Gente, é impressionante. Você pode pegar uma terra de um lugar seco, árido, daquela que está toda partida, e se vem a chuva abundante, daqui a pouco as ervas estão brotando. Porque a chuva tem um poder extraordinário para essa frutificação. E assim como no natural a chuva é o maior investimento que Deus fez para a frutificação, eu e você precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Se por um lado o Espírito Santo é quem nos leva a Cristo, por outro, João Batista, quando aponta para Jesus, diz: Ele vos batizará no Espírito Santo. É interessante essa dinâmica. O Espírito Santo te traz a Cristo. Quando você encontra Cristo, Cristo te mergulha no Espírito Santo. Porque eu e você precisamos entender que não há vida cristã sem uma obra do Espírito Santo no íntimo, na vida pessoal de cada um de nós. Agora, algo que nós precisamos entender é que nós não estamos falando do que Deus derrama do Espírito Santo sobre nós. O destaque aqui é: nós vamos reter o que o Espírito Santo está nos dando ou não? O início do meu ministério era marcado até por um direcionamento de Deus só com reuniões de avivamento. Então nós passávamos nos lugares, era mesmo para botar fogo, levar o povo a ser batizado do Espírito Santo, ser cheio, vamos orar por cura, por milagre. E eu ficava impressionado, porque a gente voltava em muitas dessas igrejas num intervalo de 2 a 3 meses. E às vezes eu voltava e perguntava ao pastor: cadê fulano? O camarada que foi liberto, já foi salvo no mesmo dia, foi curado, batizado do Espírito Santo, arrebatado, teve visão. Às vezes o pastor olhava para mim e dizia: não está mais na igreja, desviou. Eu dizia: o quê? Como desviou? Então, antes mesmo de ir para o ministério pastoral, se tinha algo que incomodava o meu coração, era ver alguém que abortava o processo divino. Eu dizia: Deus, o que é que nós precisamos fazer para ajudar as pessoas a entender o que é necessário? Um dia alguém me perguntou: pastor Luciano, se o senhor tivesse assim a oportunidade da sua vida de pregar uma mensagem, fosse transmitida via satélite para o mundo todo, tradução simultânea para todos os crentes do mundo. Eu falei: você está falando de crente ou da oportunidade de pregar o evangelho? Ele falou: não, crente. Ele falou: foca o crente. Que mensagem você pregaria? Eu pensei um pouquinho e falei: tudo isso, todo esse drama você fez para perguntar o que eu acho que é mais importante. Ele falou: é isso, mas queria que o senhor entrasse no clima para escolher bem. E se eu tivesse uma oportunidade dessa, daquela que falasse: é a oportunidade da minha vida, e eu tivesse que escolher por mim mesmo, não por direção de Deus, eu falaria exatamente o que eu vou falar para vocês hoje. Porque eu acredito que para alguém que teve um encontro com Cristo, talvez não haja nada de tamanha importância como entender a responsabilidade que eu e você temos de corresponder com o Espírito Santo. Eu não estou falando de ter uma experiência, porque essas pessoas tiveram uma experiência, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eu estou falando a respeito de relacionamento. Aliás, deixe-me convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13. Algumas versões vão ter um versículo 14 que outras não têm. Então você pode abrir no último versículo do último capítulo de 2 Coríntios, seja o 13:13 ou 13:14. O texto sagrado diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Na sua Bíblia aparece a palavra comunhão do Espírito Santo, sim ou não? O que eu acho interessante é que me parece que na prática a maioria dos crentes lê esse texto mais ou menos assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. Aí o crente para e diz: forte, isso é forte. Porque ele lembra de Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele disse: se não fosse a graça eu estava mais do que perdido, totalmente lascado. Ele diz: esse negócio é forte, importante, isso é vital. Aí ele continua e lê: o amor de Deus, para e diz: forte também. Porque ele lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele disse: se não fosse o amor de Deus eu estava perdido, totalmente lascado, forte. Mas ele lê o fim do versículo: e a comunhão do Espírito Santo. Eu imagino ele pensando: o que quer que seja isso, não deve ser importante, esteja com vocês.
Porque eu acho que a maioria pensa que não é importante. Porque se entendêssemos a importância, a gente falava mais sobre isso, pregava mais sobre isso, ensinava mais sobre isso, cantava mais sobre isso. Mas pensa num assunto que não é desenvolvido como deveria. Aliás, a gente lê e simplesmente não dá muito valor. Mas eu ouso dizer para você aqui hoje que a comunhão do Espírito Santo é tão necessária à vida do crente quanto a graça de Jesus e quanto o amor do Pai. Nós precisamos entender o que existe por trás disso. Quando alguém se converte, ela tem uma experiência de receber a palavra de Deus. Mas não somente isso. Em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, o verso 12 termina falando de Cristo. E o verso 13 de Efésios 1 começa dizendo nele. Então nele aqui é em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa palavra penhor significa garantia. O Espírito Santo foi chamado por Jesus de o ajudador. Mas ele é apresentado não apenas como alguém que nos auxilia no caminho, mas como uma espécie de garantia de que aquilo que foi começado tenha a sua conclusão. O problema é que nós temos um entendimento equivocado a respeito do que é o selo do Espírito. Alguns de nós achamos que é uma obra automática que ele faz. Outros de nós relacionamos isso com uma experiência e tentamos colocar isso na linha do tempo. Então, durante muitos séculos, as igrejas tradicionais nunca questionaram, nunca discutiram que, em termos de um pensamento, de uma linha cronológica, o selo do Espírito é recebido no momento do novo nascimento. Porque o texto aqui diz: depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, a gente ouve, a fé vem por ouvir, a gente crê, o novo nascimento, a experiência de salvação acontece, o Espírito Santo, ou o selo do Espírito foi dado. Então, isso nunca foi questionado. Até que o movimento pentecostal rompeu no mundo. Na virada do século XIX para o século XX, nós tivemos um movimento de Deus que varreu o mundo todo. Depois de muitos séculos, onde quase não se viam as manifestações do Espírito Santo, os dons, as operações de poder, o Espírito Santo passou a ser derramado de uma forma extraordinária sobre a terra. Então há focos de avivamento, como o chamado movimento da Rua Azusa, no início dos anos 1900. Mas essa obra alastrou, pegou fogo, incendiou o mundo. E de repente os pentecostais, pela primeira vez, começaram a questionar o entendimento do que era o selo do Espírito. Eles diziam: o selo do Espírito não acontece na hora do novo nascimento. Eles diziam: porque tem muito crente nascido de novo desviando. E se o Espírito Santo é selo e garantia, como é que o cara se perdeu? E aí eles criaram uma experiência, para mim, muito mais baseada na experiência do que fundada na palavra de Deus. Eles criaram uma definição de que o selo do Espírito não acontecia na hora da conversão, mas no batismo no Espírito Santo. Tanto que até hoje no meio pentecostal, e eu não falo isso com desdém, respeito muito os nossos irmãos, aprendo demais no meio deles, até hoje a expressão ser selado é sinônimo de ser batizado do Espírito Santo. Tantos foram selados na campanha de avivamento, porque eles transferiram o selo da conversão, o batismo no Espírito. Qual o problema dessa definição? É que não precisou de muitos anos para que o argumento que eles usaram para mudar a cronologia se virasse contra eles. Antes a gente tinha crente nascido de novo desviando, agora a gente tinha crente nascido de novo, batizado no Espírito Santo desviando. E as pessoas ficam discutindo sobre a linha do tempo, porque talvez elas não entenderam o que é o significado desse selo, dessa garantia. E aí que eu quero que você entenda, junto com o conceito do selo, o que é essa interação com ele. Porque o nosso problema é pensar em termos de experiências na linha do tempo. Então deixa eu te dar uma ilustração. Hoje, dia 24, hoje é 24, né? Hoje, dia 24 de novembro de 2021, eu completei exatos 17.871 dias de vida. Ou seja, estou há quase 18 mil dias nesse planeta. Você não tem que fazer as contas, eu faço 49 em dezembro. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu completei uns 15 mil dias de vida, anos atrás, eu fiz uma conta generosa. Eu fiquei me imaginando, então, se eu tivesse comido em média 1 quilo de comida por dia,
E quando criança não comia isso, mas teve uma época que eu comia 1 quilo numa refeição. Então a média é generosa. Eu fiquei pensando, meu Deus, já comi 15 toneladas de comida. Na boa, na época dos 15 eu já acho que era mais de 20. Mas tentando a média generosa que serviria para vocês, eu fiquei imaginando 15 toneladas de comida. Eu ficava pensando, eu sou um monstro consumidor de alimento. Eu fiquei imaginando quanto espaço a gente precisaria para estocar 15 toneladas. Eu ficava pensando, eu comi isso tudo esse tempo todo. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Se eu deduzisse que eu tinha comido muita comida e parasse de comer, eu estaria aqui hoje ministrando para você? Não. Por que não? Porque não importa o quanto eu comi até hoje. Se eu parar de comer, eu morro. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? As pessoas precisam parar de pensar em termos de experiências na linha do tempo. Não importa quanta experiência você já teve com o Espírito Santo. Se você parar de relacionar com Ele, você morre. O selo não é uma experiência na linha do tempo. Não é a experiência da conversão. Não é a experiência do batismo no Espírito Santo. Não é a experiência da visitação. O selo está atrelado a relacionamento. Em Efésios 4:30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O selo não é meramente a pessoa ou uma experiência, é como você interage com o Espírito Santo que você recebeu a partir da conversão. E sabe por que nós não entendemos o que é a dinâmica de relacionamento e temos tentado viver só de experiência, e isso sem contar que esses que nem experiência estão buscando? Nós temos tido números como esses que temos na igreja brasileira. Quando nós entendemos que o escritor está dizendo de vocês, amados, esperamos coisas melhores, mais do que aqueles que só se arrependeram, foram iluminados, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, ele vivia neles, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Ele está dizendo de vocês, esperamos coisas melhores. Ele está sinalizando que o que há de melhor não desfez daquelas coisas, porque elas são vitais. Sem elas não tem vida cristã. Mas ele está dizendo, elas são importantíssimas, mas não são suficientes. Se eu e você não aprendemos a reter a água da chuva, mesmo depois de participar do Espírito Santo, experiência como eles tiveram, nós podemos colocar tudo a perder. Uma das maiores chaves da vida cristã diz respeito ao relacionamento com o Espírito Santo. O que você chamamos hoje de cristianismo era chamado no livro de Atos de O Caminho. Você lê o livro de Atos, você vai ver várias vezes que a forma como se referiam à nossa fé era o caminho. Até quem está do lado de fora falando mal falava da seita intitulada o caminho, porque era assim que os irmãos chamavam. E eu não estou falando isso para tentar mudar, não pode mais falar cristianismo, tem que voltar a falar caminho. Não, eu quero que você entenda que eles entenderam algo que talvez eu e você não entendemos. O profeta Isaías, falando da parte de Deus, diz no capítulo 30 e no verso 21, que haveria uma voz atrás de nós, dizendo: esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Isaías 35:8 diz: então haverá um caminho santo, ele não será para o ímpio, será para o povo de Deus. Ele diz: e nem o louco errará o caminho. Todas essas profecias sinalizavam o que eles, os crentes, entenderam e chamaram de o caminho. Ou seja, o que Deus proveu para mim e para você não foi apenas um caminho. Ele nos proveu também uma liderança enquanto trilhássemos o caminho. Ele diz: eu prometo um caminho, mas eu prometo também que enquanto você andar nele, haverá uma voz para te guiar, haverá orientação, você não estará sozinho. Romanos 8,14 diz que os que são dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A palavra ali traduzida dirigido ou guiado, ago, tem em comum dos seus significados ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Quando eu completei 7 anos de idade, entrei na época era a primeira série, hoje é o 2º ano do ensino fundamental. Eu estava apavorado que eu deixei de estudar numa pré-escola perto de casa e agora eu estava numa escola distante. Na minha cabeça eu achava que aquilo era uns 3, 5 quilômetros de casa. Voltei um dia desse, depois de adulto, mostrar para minha esposa e meus filhos o lugar onde eu me criei, a escola onde estudei. Quando eu fiz o caminho, deu 900 e poucos metros, não fechou 1 quilômetro. Eu dizia: meu Deus, era tão longe. Acho que era por passo de criança.
E no dia a dia, a primeira vez para a escola, eu estava apavorado de sair de casa, para um caminho que eu não conhecia, para um lugar distante. E meu pai, vendo o meu desespero, ele disse: eu te levo hoje. Ele me pegou pela mão dentro de casa. Ele foi todos os 900 metros, que parecia 5 quilômetros, segurando a minha mão. Ele não só chegou na escola, ele entrou na escola. Ele não me largou lá no pátio. Ele achou qual era a sala onde eu estava matriculado. Ele me colocou na fila. E ele me disse, depois de cantar o hino, a nova geração nem sabe o que é isso. Um dia desse alguém me perguntou que hino. Eu falei, o hino do Corinthians. Eu sou da época que nós cantávamos o hino nacional, que tinha patriotismo. Eu falei, depois de cantar o hino, segue essa fila, que vai seguir aquela professora e entra por aquela sala. Ser guiado pela mão até o destino final. Quando eu leio a Bíblia dizendo sobre sermos guiados pelo Espírito Santo, imagina ele pegando na minha sua mão no dia da conversão e dizendo, vem comigo, nós vamos juntos todo o caminho, do início ao fim, eu não vou largar você. O que parte da responsabilidade dele é nos guiar no processo. Quem está entendendo, diga amém. Gente, quando nós começamos a perceber essas verdades, algo precisa mudar na nossa mentalidade do reino. Vamos olhar para a forma como o Evangelho era pregado no início. O que eles priorizavam? Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro se levanta a pregar e ele termina dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Ele parou aí? Não. Ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é a promessa, para vossos filhos, para todos quantos estão longe, e o nosso Senhor ainda vai chamar. Ele está dizendo, todo mundo tem que arrepender, tem que crer, tem que ser batizado, mas precisa do Espírito Santo. Eles não deixavam para tratar isso depois que o cara tinha 3 anos de crente. Agora deixa eu contar uma coisa que você não sabia. De cara na pregação do Evangelho já se falava do Espírito Santo. Atos capítulo 8. O Evangelho chega em Samaria através do ministério de Filipe. As pessoas estão se convertendo, sinais e milagres estão sendo operados, uma multidão está sendo batizada. A Bíblia diz que Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Prioridade 0. Os apóstolos se reúnem, mandam para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João. Um dia eu falei isso, alguém pensou em voz alta, só diretoria. Paulo, escrevendo aos Gálatas, põe Pedro, João e Tiago como as colunas da igreja, os ministérios mais importantes. Os caras mandaram para lá Pedro e João. E a Bíblia diz por quê? Atos 8,16 diz, porque sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo, somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, batismos nas águas. Os apóstolos chegam lá a impor as mãos para que eles recebam o Espírito Santo. Qual era a prioridade 0 para qualquer novo convertido? Ser introduzido numa experiência com o Espírito Santo. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo se converte e ninguém vai questionar a conversão desse homem. O próprio Jesus apareceu para ele e ganhou o cara. A Bíblia diz que ele fica 3 dias depois da visão, trancado num quarto, sem comer nem beber, orando. Quanto novo convertido você conhece que depois de entregar a vida a Cristo, ficou 3 dias em jejum, sem comer nem beber, trancado num quarto orando? O impacto da conversão está lá e é inegável. Mas enquanto Paulo está no retiro pessoal dele, sozinho com Jesus, o próprio Jesus aparece para um discípulo chamado Ananias. Diz Ananias, a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria versão mineira, diz que Jesus fala assim para ele, preciso de você. Aí o Ananias diz, é nós. Eis-me aqui, Senhor. Ele diz, eu quero que você vá à casa de fulano de tal, na rua tal, e procure por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Quando Jesus fala isso, o Ananias interrompe ele e diz, não é flor que se cheire. Imagine se fosse hoje, Jesus querendo falar em linguagem contemporânea, para você fazer claro, teria dito, sabe de nada, inocente. Jesus diz, eu já apareci para o cara, eu já ganhei o cara. Ele não joga mais contra nós, ele está no nosso time, está escalado na nossa seleção, Ananias. Mas Jesus diz, eu preciso que você vá até lá e imponha as mãos sobre ele, para que 2 coisas aconteçam. Primeiro, que ele volte a ver. Segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Preste atenção, o próprio Jesus, o cabeça da igreja, está dizendo, é o cara que eu ganhei, um nível de conversão estrondosa que ninguém discute, mas mesmo ele precisa urgente ser cheio do Espírito Santo, porque o próximo passo depois da conversão envolve uma experiência profunda com a pessoa do Espírito Santo. Dá para entender o quão sério é o assunto?
Quando Pedro prega na casa de Cornélio e volta em Jerusalém, Atos 11 diz que o povo estava com pedra na mão esperando ele. Começa a dizer porque o judeu não podia se misturar com os gentios pela lei de Moisés. Você entrou em casa de gentios, comeu com eles. Ele diz: gente, fui, porque Deus me deu uma visão. Um anjo apareceu para o cara que disse onde eu estava, mandou chamar. E quando eu estava lá pregando o evangelho, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Quando ele fala isso, acabou a confusão. A Bíblia diz: todo mundo começou a glorificar a Deus e dizer: de fato, Deus concedeu vida eterna aos gentios. Eles sabiam. Se o Espírito Santo foi derramado dessa forma, está selado, sacramentado tudo aquilo que Deus está fazendo. Atos 19, Paulo vai pregar o evangelho em Éfeso, encontra um grupo que se intitula de discípulos. Primeira pergunta que Paulo faz para eles, a primeira do checklist, isso tem que comunicar a importância. Paulo olha para eles e diz: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Os caras do lado de cá respondem para o Paulo: nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Parece os crentes de muita igreja hoje. Paulo do lado de cá, quando ouve essa resposta, diz: no que é que vocês foram batizados? O que é que Paulo está perguntando quando sabe que eles não sabem que o Espírito Santo existe? No que é que foram batizados? Para mim ele está dizendo: eu não reconheço um evangelho que os levaria a Cristo sem introduzi-los no encontro com o Espírito Santo. Então vamos checar o que exatamente pregaram para vocês. No que é que vocês foram batizados? Os caras do lado de cá dizem: não, nós fomos batizados no batismo de João, o Batista. Agora seria a vez do Paulo dizer: sabe de nada, inocente. E de João Batista veio pregando o batismo de arrependimento, anunciando o Cristo que viria. E disse que quando o Cristo viesse, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Cristo já veio, já instituiu o batismo dele. Gente, o negócio andou, vocês estão por fora. Vamos começar tudo de novo. Paulo os leva, os batiza nas águas em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: sobre cada um deles veio o Espírito Santo e passaram a falar em línguas e profetizar. O que isso nos mostra? Uma igreja que olhava para as pessoas e dizia: teve um encontro com Cristo, nós sabemos o que é que você precisa para permanecer firme. Quando Paulo e Barnabé saem pregando o evangelho entre os gentios, gente, você tem noção do desafio que era? Porque pregar para judeu pregar para judeu era relativamente mais fácil. Havia uma base comum de fé. Eles usavam as escrituras que os próprios judeus criam e diziam que as promessas se cumpriram em Cristo. O trabalho deles era argumentar pelas escrituras que aquilo tudo se cumpriu em Cristo. Mas quando você ia evangelizar o outro judeu, não precisava convencê-lo que é um único Deus criador de todas as coisas. Ele sabia disso. Quando o cara se convertia, não precisava explicar que não pode prostituição, que não pode idolatria, porque ele já cria essas coisas. Até o discipulado inicial era mais fácil. Agora, quando eles vão pregar para os gentios, a conversa muda. É como hoje em dia, gente, pregar o evangelho para brasileiro é mais fácil do que pregar lá na Índia. A maioria dos brasileiros, porque nós somos um país de cultura cristã, já ouviu falar de Deus e o diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. E quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, no mínimo tem a chance de aceitar que ela contenha a palavra de Deus. Agora, vai falar para o hindu lá na Índia: eu já preguei o evangelho lá, porque a palavra de Deus, e te interrompe, diz que Deus. Você diz: como que Deus? O único Deus vivo e verdadeiro. Eles creem em milhões de deuses. Tudo que você for falar foi relativizado. É por isso que o evangelho lá tem que ser pregado debaixo de sinais, prodígios e milagres, senão não chama a atenção de ninguém. Agora, depois que os caras convertem, pensa no trabalho de discipular. Porque agora você tem que instar valores. Não pode idolatria nem prostituição. A vida inteira no culto deles teve idolatria e prostituição. Era isso que os apóstolos tiveram que lidar quando o evangelho passa a ser pregado no meio dos gentios. Agora, com isso em mente, que o evangelismo era um trabalho mais árduo, o discipulado nem se fale. Tenta pensar comigo o projeto, a estratégia dos apóstolos. Eles chegam numa cidade, pregam o evangelho, juntam um grupo de crentes, dão um gás neles, e aí depois diz: segura a onda aí, que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. E quando eles saíam, não deixava pastor. Atos 14, a obra missionária começa em Atos 13. No fim de Atos 14, a Bíblia diz que eles voltam depois por aquelas mesmas cidades para levantar os primeiros líderes. Quando eles saíram, não tinha liderança. Quando eles saem e deixam aquele grupo de novos convertidos, eles não têm Bíblia.
Porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, e o Velho, só o judeu que tinha acesso na sinagoga, eles não tinham. Quando ele sai, não tem o que nós chamamos de igreja. A igreja não é o prédio onde reunimos, somos nós. Mas, gente, ter um lugar, um quartel-general desse, ajuda e muito, sem contar que contribui para a identidade e para uma série de coisas. Mas eles não tinham isso. Aí eu fico pensando, você prega o evangelho para uns caras que vão dar um trabalho enorme, fica apenas um pouco de tempo, dá um gás, sai e deixa sem pastor, sem Bíblia e sem prédio. Hoje em dia nós damos tudo isso e o povo ainda dizia. Eu digo, como é que eles tinham coragem de deixar aquele povo sem essas coisas? Agora, eles não eram irresponsáveis, eles costumavam oferecer algo que nós temos negligenciado. É por isso que havia essa prioridade em introduzi-los numa experiência com o Espírito Santo. Porque eles diziam, olha, o caminho que nós apresentamos é esse, mas enquanto você andar no caminho, haverá uma voz atrás de você, dizendo, esse é o caminho, ande nele. 1 de João 2, 20 e 27, vamos misturar os dois versículos. João diz, vós tendes a unção do santo e tendes conhecimento. Depois ele diz, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Ele não estava desprezando o ministério de ensino na igreja, mas ele está dizendo o seguinte, mesmo quando nós pregamos o evangelho e não estamos perto, você precisa descobrir que há uma liderança providenciada para você na pessoa do Espírito Santo. Então o que as pessoas talvez mais precisam entender, que o Espírito Santo não é acessório para a vida cristã. A comunhão, o relacionamento com Ele é algo que nós precisamos colocar no patamar daquilo que de mais essencial existe, para que aquilo que Deus começou em nós não seja abortado, mas continue. A garantia, o selo, depende do relacionamento. Então eu vou dizer de novo, não importa quanta experiência alguém já teve com o Espírito Santo, se parar de relacionar com Ele, morre. Assim como não importa quanta comida você comeu até hoje, se você parar de comer, você morre. Mas quando eu falo da liderança do Espírito Santo, eu sei que isso para alguns soa uma coisa mística demais, muito distante. Eu particularmente, quando comecei a me aproximar, depois fui batizado no Espírito Santo, eu vi um pregador dizendo, quer ser águia, ande com as águias, quer ser uma galinha, fique com elas. Eu comecei a mirar as águias. Quem são os caras que estão voando alto? Quem está tendo experiência com Deus? E eu falei, eu tenho que aproximar. Mas quando eu comecei a aproximar desses caras e ouvi os testemunhos deles, gente, pensa num negócio que me desanimava. Porque eu dizia, isso nunca vai acontecer comigo. Porque para mim o negócio era tão espetacular, tão extraordinário, que eu tinha um misto de alegria com tristeza. Alegria por eles, tristeza por mim. Porque eu dizia, isso não vai acontecer conosco, os meros mortais. Porque muitas vezes quando alguém dá o testemunho falando do resultado final, ele nem sempre conta a simplicidade do processo. Algo que eu descobri sobre vida no Espírito é que o resultado pode ser extraordinário, mas o processo é simples. E se nós entendêssemos a simplicidade do que é ser liderado pelo Espírito Santo, talvez seria bem mais fácil interagir, corresponder com Ele no dia a dia. Então me permita não só dizer para você que nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo, mas me permita apresentar para você uma visão bíblica importantíssima, que diz respeito à interação que eu e você precisamos ter com Ele. Em Ezequiel 47, o profeta nos apresenta uma visão do rio de Deus, que para mim é uma figura da obra do Espírito Santo. No livro de Ezequiel, o rio procede do santuário. No livro do Apocalipse, ele sai do trono de Deus, ou seja, ele emana do próprio Deus. Ele faz coisas que só Deus pode fazer. Ezequiel diz, por onde esse rio passa, tudo volta a viver. Ele fala que até no Mar Morto, eu costumo dizer que o Mar Morto não é só morto, é morto e matador. Gente, é o lugar mais baixo da terra, é mais de 400 metros abaixo do nível do mar. A água que vai para lá não flui para lugar nenhum. O que acontece? Ela evapora e o que ficam são os sais. Pelo menos 1/3 daquela água, 1/3 são sais. Para quem já foi lá, eu já estive algumas vezes, você consegue tirar uma foto assim, quase sentado lendo um jornal, porque você não afunda por causa da densidade do sal. Os guias normalmente avisam os grupos turistas antes, olha, vocês mulheres que resolveram se depilar em até 2 ou 3 dias, vai arder as pernas, porque vocês vão entrar numa salmoura. Aí eles avisam assim, mas você que tem algum problema aí de micose e coisa do gênero entre os dedos, há uma grande possibilidade de sair daqui curado.
Porque o sal, ele mata, quase não tem formas de bactérias que permanecem vivas ali dentro. Aí você vai lembrar porque quando criança, vovó mandava você fazer uma salmoura para a garganta. A Bíblia diz que onde esse rio passa, até no Mar Morto, tudo volta a viver. E haveria enxames de peixes, de cardumes de peixes. Ou seja, isso não é humanamente possível, naturalmente possível. É obra de Deus. Então o rio procede de Deus, faz coisas que só Deus pode fazer. Aí Ezequiel conta que ele está enxergando aquele rio. E um anjo do lado dele diz, vem comigo. E a Bíblia diz que eles mediram 1000 côvados. O côvado tem aproximadamente meio metro, é mais ou menos 500 metros. Depois de andar 500 metros, a Bíblia diz, a água estava no tornozelo. Aí o anjo disse para o profeta, vem comigo. Andaram mais 1000 côvados, agora um total de 1 quilômetro, água no joelho. Andaram mais 1000 côvados, água nos lombos, acima da cintura. Mas a Bíblia diz que nenhum desses momentos, nenhum dos primeiros 1000 côvados medidos, eles pararam. Por que não pararam? Porque não era hora de parar. Porque não parou nos primeiros 1000 côvados? Já dei a resposta, responde aí para mim. Porque não era hora? Por que não parou nos segundos 1000 côvados medidos? Vamos lá, gente, vocês conseguem fazer melhor. Por quê? Porque não parou nos terceiros 1000 côvados com água no lombo? Agora, quando é que eles pararam? Quando atravessa o rio? Não. A Bíblia diz quando chegam nas águas profundas, águas para se nadar. Algo que eu e você precisamos entender, que o lugar do meio do seu destino são as águas profundas. Nenhum de nós deveria viver no raso, sabendo que Deus nos chamou para as águas profundas. Agora nós temos um conceito equivocado que significa ser cheio do Espírito Santo. A gente imagina que o cara que andou um pouco só tem água no tornozelo, o que andou mais tem água no joelho, o que andou mais ainda tem água no lombo. Mas a gente pensa em ser cheio do Espírito Santo por medida. Só que João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. Você não recebe o Espírito Santo parcelado, a prestação, até que o tanque esteja cheio. Então, pastor, o que significa ser cheio? Ser cheio na Bíblia significa ser totalmente tomado e preenchido. Mas se o Espírito Santo não é dado por medida, ser cheio não é ter mais do Espírito Santo. Ser cheio é quando o Espírito Santo tem mais de você. E esse processo aqui é uma entrega. Eu fui só até o tornozelo, eu fui até o joelho, eu fui até os lombos, eu fui até as águas profundas. Nós precisamos parar de achar que a obra do Espírito Santo é unilateral e que ele faça tudo sozinho. Tem crente uma vida inteira do lado de fora, não entrou nem na água no tornozelo, e ele está esperando o dia que o avivamento vai vir, como se fosse um enchente. Ele acha que o rio vai encher a vida dele. Ele não entende que ele tem que entrar no rio. O rio está lá o tempo todo. E eu vejo gente reclamando, Deus nunca fez isso, Deus não. Outro dia um crente falou para mim, chorando, no final do culto, pastor, faz mais de 20 anos que eu sou crente, Deus nunca me deu dom. Eu falei, primeiro não é dom, é dom. Não pode deixar a bola quicando na frente do gaiato, que a gente brinca com isso. Eu falei, segundo, a Bíblia diz que nós temos que procurar com zelo os dons espirituais. Não são os dons que correm atrás de você, é você que tem que correr atrás dos dons. A Bíblia está cheia de ensino sobre isso. Por exemplo, em Romanos 8,26, o apóstolo Paulo diz, o Espírito nos ajuda na fraqueza. A palavra ali traduzida ajuda é um palavrão, no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai, no original grego. É a composição de 3 palavras, sun, ante e lambano, que significa, lambano, pegar firme. Ante, nós conhecemos a influência dessa palavra nas línguas latinas, contra, e sum, alguma coisa, ou juntamente com. Pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém. Sum é a raiz, ou sim, que pronuncia a raiz da palavra sinergia, que fala de trabalho conjunto. Essa palavra é traduzida como trabalho conjunto. No português, quando a gente fala de ajuda, ajuda pode indicar trabalho conjunto ou substituição. Supondo que esse púlpito fosse pesado, o que não é, que hipoteticamente eu precisasse movê-lo, e de repente eu dissesse, Marcelo, você pode me ajudar? O meu pedido de ajuda é dúbio. Eu posso estar pedindo para ele segurar outra ponta do peso e a gente fazer junto. Eu posso estar dizendo, enquanto eu faço outra coisa que eu estou atarefado, faz para mim. Aí seria substituição. A palavra que Paulo escolhe cirurgicamente não admite substituição, é trabalho conjunto.
Ou seja, é o Espírito Santo pegando a outra ponta do peso, ele junto comigo contra alguma coisa, é trabalho conjunto. Então o que nós precisamos entender na vida cristã é que sozinho você não faz nada, mas o Espírito Santo também não faz nada no seu lugar sem você. A chave da vida cristã é a interação. Se isso não fosse verdade, faria sentido a expressão de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. O que ele quer dizer com isso? Que existe um botão dotado de alta tecnologia espiritual, que se alguém entender onde é apertar, puff, o Espírito Santo deixou de existir? Claro que não. Ele está falando da obra do Espírito Santo como algo semelhante a um fogo. Se você alimenta, ele acende. Se você não alimenta, apaga. Ou seja, a chave da vida cristã é a interação. O Espírito Santo é o ajudador, é tudo que eu e você precisamos, mas ele não faz sozinho. E se nós não entendemos o que é interagir com ele, nós não vamos longe. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos imaginar a visão de Ezequiel. Quando o cara entrou um tanto, se entregou só no nível, água no tornozelo. Tem o que se entregou um pouco mais, água no joelho. Tem o que se entregou mais ainda, água nos lombos. Cada um desses, embora tenha entrado mais no rio, enquanto estão no lugar que dá pé, eles se governam. Enquanto estão pisando no chão e dizem, eu ando para cá, eu ando para lá, eles estão no controle. Agora, quando eu e você chegamos nas águas profundas, que o pé não toca mais lá, não é você que se governa, o rio assume o controle, é ele que te carrega. A plena liderança do Espírito Santo tem a ver com total entrega, com total rendição. Mas vamos parar de falar em termos mais objetivos, generalizados, e falar em termos mais práticos, concretos e pessoais. Pastor, como se dá a liderança do Espírito Santo? Aí eu falei de quando eu vi os caras que tinham experiência com Deus contando testemunho, eu pensava, nunca vai acontecer comigo. Mas quando eu abordava os caras e dizia, como exatamente Deus fala com você? Eles me contavam um negócio que era tão simples, que não parecia a mesma história que eu tinha ouvido no púlpito. Porque lá eu estava focado no resultado. Na pergunta pessoal eu tinha acesso ao processo. E o resultado pode ser extraordinário, mas o processo é simples. Então, um dos caras que eu me aproximei, quando fui batizado do Espírito Santo aos 15 anos de idade, ele era tremendamente usado por Deus. Ele foi um dos primeiros que profetizou sobre a minha vida. Pelo menos que eu lembro. Meu pai disse que profetizava sobre mim quando eu era criança, a respeito do meu ministério. Mas que eu lembro foi aos 15 anos de idade. Esse cara me aparece num culto, numa igreja que eu fui, que ninguém me conhecia, nunca me viu na vida. E ele começa a revelar, como diz Paulo aos Coríntios, os segredos do meu coração. Ele falou de questões da minha vida, da minha casa, do ministério do meu pai. E eu sabia naquele momento, não só por ele falar do que não sabia, mas pelo testemunho de Deus, que de fato Deus estava usando. Para mim foi uma experiência tão impactante, porque foi ela que me fez pensar num Deus em termos de relacionamentos pessoais. Eu achava que Deus lidava com a gente só no atacado. Vou abençoar todo mundo, vou atender meio que todo mundo. Eu imaginava como o céu recebia tanta oração, tanto crente. Eu não sou assim tão velho quanto o Theo. Escapou. Eu estava comportado até agora. Mas eu sou da era mecânica, antes da era digital. Então eu imaginava que as orações iam subindo e que tinha no céu uma máquina coletora de oração. Entrava tudo num tubo, um funil. Depois eles começaram a separar por assunto. Pedido de cura para cá, pedido por família ali, pedido financeiro. Eu sempre imaginei o tubo financeiro maior, porque eu via os crentes orar por dinheiro como eu não via orar por nada. Eu ficava imaginando se os anjos ajudavam, separavam, se o processo era autoselecionável ali. Mas eu não conseguia imaginar um Deus que olha para cada um de nós como indivíduo. Mas é assim que Deus nos trata. Ele sabe coisas da sua vida que nem você sabe. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da gente. O que é que ele vai fazer com essa informação? Não sei, mas ele sabe. E está certo, na cabeça de alguns de nós é mais fácil de contar do que na de outros. Mas Deus nos trata em termos pessoais. Ele tem planos personalizados. Você não é alguém perdido no meio da massa. Ele te enxerga, ele tem planos e propósitos para cada um de nós. Mas eu nunca entendi isso até receber uma palavra tão pessoal que me abriu os olhos. Aí eu comecei a ver isso na Bíblia, eu comecei a experimentar isso na prática. E aquilo foi uma chave tão importante para mim que eu dizia, Deus, se todo crente entendesse o que eu entendi, o Deus de relacionamento pessoal, a vida deles ia mudar como a minha mudou. Mas eu me perguntava, como é que eu descobri isso? Quando alguém me profetizou. Então, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, eu deduzi que o que faltava para a igreja de Jesus na terra era profecia.
Mal sabia eu que em muito lugar estava sobrando profecia, que o negócio estava esculhambado. Mas eu falei, se é isso que está faltando, imaginei, por que é que não tem mais profecia? Então também deduzi na minha simplicidade de adolescente, não deve ser má vontade de Deus. O problema deve ser da nossa parte. Então pensei, deve estar faltando profeta. Foi quando eu me ofereci para ajudar Deus. As pessoas me perguntam, pastor, como foi o seu chamado? Até hoje eu brinco com a frase no outro pregador. Eu falo, até hoje estou tentando descobrir se ele que me chamou ou se eu que me ofereci. Porque eu falei para Deus, eu quero te ajudar. Se o negócio de Isaías lá, quem enviarei, quem há de ir por nós, se o Senhor abriu para geral, tiver de pé, eu estou aqui, é nós. E aí eu fui atrás desse cara que me deu a palavra profética, porque eu via Deus usando a vida dele de uma forma tão extraordinária nos dons, que eu cheguei para ele e falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, eu também quero profetizar, me ensina as manhas do negócio. Ele olhou para mim já com a cara de riso, como me ensina as manhas do negócio? Eu falei, não, fala aí como funciona, velho, abre o jogo, me dá o caminho das pedras. Como que é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher? É sempre a mesma voz, como quando você atende um amigo. Eu sou da época também que não tinha identificador de chamada, né? Dependendo quem falava o alô, você pela voz já sabia quem era, ou para quem você ligava, dependendo do alô do outro lado, você já sabia que foi engano. Nesse caso espiritual seria um baita do engano. Aí eu perguntei para ele, como que é isso? E quanto mais pergunta eu fazia, mais ele ria. Hoje eu também tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia, mas na hora eu falei, cara, me ajuda. Ele falou, Luciano, eu não ouço Deus com o meu ouvido. Não é como você está imaginando. Eu falei, mas você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê, criatura? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido do lado de dentro? Ele falou, não. Eu falei, se você não tem ouvido, como que você ouve ele? Ele falou, não, Deus fala comigo por meio de uma impressão. Na minha cabeça, gente, impressão era coisa de gráfica na época, não sabia de outra coisa parecida com isso. Eu falei, não estou entendendo. Ele falou, eu te explico. Ele falou, para de fantasiar e tornar mística a coisa na sua cabeça. Tenta imaginar algo muito simples dentro de você, que nem parece externo, parece interno. Tipo um pensamento, um sentimento. Quando ele falou isso, pensa numa decepção para mim. É como se alguém estivesse chutando os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado, construído. Eu falei, para. Se é tão parecido com pensamento ou sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, a palavra que eu dei para você era eu pensando ou sentindo. Eu falei, nem a pau, aquela foi boa pra caramba. Não tinha como ser você pensando ou sentindo. Ele falou, Luciano, preste atenção. Sobre os dons, o resultado é extraordinário. O processo é simples. Ele falou, vou tentar te explicar isso de outra forma. Ele olha para mim e falou, vou mudar a pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Eu falei, isso eu tenho. Ele falou, se você saísse pela porta da igreja agora, foi bem dramático, fosse atropelado por uma jamanta, fizesse picadinho de você na rua, você tem certeza que você ia para o céu? Eu falei, na hora. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? Alguma vez Jesus te apareceu e disse, meu filho, eu mesmo te garanti com meu sangue, tu está dentro? Eu falei, não, nunca vi ele. Ele falou, algum anjo te apareceu com a cópia autenticada do livro da vida, dizendo, o número de protocolo tal, apresenta na entrada? Eu falei, também não. Ele falou, mas pelo menos você viu o céu para saber que ele existe? Eu falei, também nunca vi. Ele falou, você nunca viu nada? Eu falei, não. Ele falou, mas pelo menos ouviu uma voz de trombeta anunciando seu nome? Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu nem ouviu nada? Eu falei, não. Ele falou, então como é que você sabe que é salvo? Irmão, eu respondi com a maior simplicidade de um garoto crente. Falei para ele, a resposta hoje seria a mesma. Eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Hoje o que eu aumentaria na resposta seria mais ou menos assim, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia, eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia. Ele olhou para mim e falou, não é estranho que você saiba uma coisa que você não sabe como sabe? Eu falei, falando agora desse jeito, é. Aí ele me levou para Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra testificar é testemunhar. Ele falou, Luciano, essa certeza que você tem dentro de você é um testemunho interior do Espírito Santo. Eu falei, agora faz sentido. Ele falou, essa é a fonte da sua sapiência. Até aquele dia eu achava que era sabeção ou sabimento, mas ele me explicou que era sapiência. Ele falou, é por isso que você sabe, porque há um testemunho. Ele falou, não é uma voz audível, não é uma visão espetacular, também não é pensamento ou sentimento, mas é tão interior quanto, mas é uma convicção no seu íntimo. Eu falei, é isso.
Ele falou: agora você percebeu que a frase do Espírito testemunhar com o nosso Espírito vem 2 versículos depois de todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Ele falou assim: num assunto tão importante como esse, Deus decidiu falar não por uma visão espetacular, nem uma voz audível, mas um testemunho interior, o que te leva a acreditar que na caminhada cristã Ele não possa usar o mesmo método para falar com você. E de repente parece que minha mente abriu. Eu falei: você está dizendo que eu posso ser guiado por convicções, sem nada muito espetacular? E diz exatamente isso. Quando Paulo diz: seja a paz de Deus o árbitro, o juiz em vossos corações. Ele falou: tem hora que eu tomo decisões por ter paz, tem hora que eu não tomo, ou não vou em determinada direção por não ter paz. E dizem: nem sempre tem a ver com a minha mente fazendo escolhas, mas com a capacidade de perceber o testemunho do Espírito Santo. Então ele falou: a partir de hoje, você quer ser um instrumento de Deus, para de mistificar e preste atenção no testemunho interior. E de suas primeiras experiências profetizando, vai ser quando você olhar para alguém e ter um impulso de que Deus quer falar algo. Ele falou: no início é tão genérico, que se você não entender, a simplicidade você descarta. E eu defino isso que ele me ensinou, eu chamo até hoje, quando ensino sobre os dons, eu chamo isso de suspeita profética. O que é suspeita profética? Uma sensação vaga. É mais ou menos assim: parece que talvez, quem saiba, pode até ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei bem direito o que é. Os pentecostais resumiram essa coisa complicada numa frase: tem mistério. O que é o tem mistério? Parece que vai dar alguma coisa que eu não sei o que é. E esse cara me disse: ouça o seu coração, fique atento. Um dia nós estávamos numa reunião lá do nosso grupo. Eu bato os olhos no cara que entrou, e a hora que eu olhei para ele, me deu a suspeita profética. Parece que talvez, quem saiba, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei o que é. E eu comecei a orar, e de repente me veio uma convicção de que ele estava enfrentando um determinado problema. Eu não vi uma voz, eu não tive uma visão. E eu fui para lá e perguntei para ele: por acaso já aconteceu isso? Ele: sim, meio tímido. E isso? Sim. Ele vai ficando mais assustado. E isso também, por causa disso. Como é que você sabe? A hora que ele perguntou como é que você sabe, eu: Deus me disse. Agora se eu pergunto: aconteceu isso? Ele: não, isso não. Por quê? Curiosidade. Acredite ou não, essa foi a maneira que eu fui treinado. Ele dizia: Luciano, preste atenção no testemunho interior, não chega dando carteirada, vai fazer a checagem, a conferência, para ver se Deus está nisso. Agora, à medida que você prestar atenção nesse testemunho, você vai se familiarizar com ele. Ele me disse. Então logo depois daquele dia, eu estou um dia caminhando pela praça, na rua, indo para a igreja, e eu vejo um mendigo deitado debaixo de um banco. Era uma noite fria, eu estava usando uma blusa de lã, e a hora que eu olhei para o mendigo, me deu uma sensação dentro de mim, como se algo estivesse dizendo: aqueça o homem. E eu parei, lembrei do que o irmão me ensinou, falei: Deus, é você. Gente, pensa numa família que enfrentou dificuldade, foi a minha. Eu estou com 15 anos de idade, juntei vários meses da parte que eu podia ficar do salário, porque tinha que tirar a parte de Deus, ajudar em casa. Vários meses juntando aquilo, eu tinha conseguido dar uma entrada na blusa de lã e parcelar do resto. Depois de muitos anos ganhando roupa usada dos outros, era a primeira blusa que eu comprei com o meu salário, ainda estava pagando. Aí eu paro, estou olhando para o cara, algo dentro de mim: aqueça ele. Eu falei: Deus, é você. Eu falei: se for, imaginando que o Senhor não quer que eu passe a noite abraçado com o cara, será que o Senhor está pedindo a minha blusa? E aí me deu um desespero. Eu falei: Deus, levou muito tempo para eu ter uma blusa dessa, daquelas que ainda peguei na promoção no setor de inverno, lembro até hoje. Corri lá, achei o negócio, falei: essa eu consigo parcelar. Eu falei: comigo dura uns 3 anos. Falei: Deus, o cara não toma banho, dorme no chão, 3 dias acabou. Comigo 3 anos, com ele 3 dias. Falei: hoje o Senhor olha do céu, só não tem problema. Se eu der para ir daqui 3 dias, 2 estão com frio. Eu queria ir embora, mas algo dentro de mim está: aqueça o homem. E eu fico: é Deus ou não é? É Deus ou não é? Mas não teve um coral de anjos, não teve um negocinho espetacular. Eu tinha uma convicção. Falei: só tem um jeito de descobrir. Acordei o cara. Falei: aí, Deus mandou aqui para te aquecer.
Arranquei a blusa, dei para ele, pegou, vestiu, deitou, voltou a dormir. Nem obrigado, miserável, me falou. Miserável literal. Eu fiquei com a raiva dele pegar e não agradecer. Queria tomar de volta, mas fiquei com nojo de pegar de volta. E eu ficava olhando e dizia, cara, não aconteceu nada. Não teve perfume de anjo, não teve nada. Eu só pensava, perdi minha blusa. O que é que eu fiz? Aí eu digo, como é que eu vou saber se isso é de Deus ou não é? Falei, agora já foi. E resolvi ir embora. Quando eu resolvi ir embora e dei os primeiros passos, pela primeira vez na minha vida, o Espírito Santo falou claro comigo. E disse, se você aprender a obedecer esses impulsos no seu coração, eu vou te levar a viver uma vida extraordinária. E são mais de 30 anos vivendo coisas extraordinárias, porque eu aprendi a prestar atenção nesses impulsos. Tem gente que fala, não pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu digo, todo culto você tem um teste. Quando chega a hora da oferta, 2 vozes vão falar dentro de você. Uma diz, dá nada não, ou dá essa menorzinha aí da carteira. A outra vai dizer, dá sim, pula para aquela outra maior. Aí outro dia eu estava falando com um irmão, falei, considerando que você não deva estar sofrendo do mais alto nível de esquizofrenia, de dupla personalidade, uma voz falando com você, a gente sabe que é a sua mesmo. E você já sabe qual é a sua, seu avarento. Falei para ele. Eu falei, de quem é a outra voz? Discutindo com você, para você ofertar. Aí ele querendo desconversar, olhou para mim e falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Para querer que você oferte. Gente, nós complicamos o que tinha que ser simples. Você chega numa roda de conversa lá do trabalho ou da escola, a turma está contando piada. Aí você chegou, está ouvindo, deu umas risadas, contou umas também, mas daqui a pouco migrou de piada para piada suja. E o problema da piada suja é a sujeira, porque algumas dessas são mais engraçadas que as outras. Aí você está lá rindo, abriu o baú da velha vida, jogou um negócio na mesa também, todo mundo riu, você divertiu, mas quando você sai, dentro de você bateu não só uma tristeza, um desconforto. Você não ouviu uma voz, não teve uma visão, mas como se tudo estivesse te dizendo, esse não é o seu lugar, você não deveria ter comido aquele lixo e nem contribuído com isso. Quem que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Aí vamos mudar de roda. Você chegou numa roda agora de crente da igreja, mas aqueles crentes da língua bifurcada, que o veneno corre no canto da boca, que se uniram para usar a língua feita um chicote para bater no outro crente que não está presente, se defende, e você está com eles. E o miserável é sem vergonha mesmo, aquele bicho é carnal, deu para pesar a mão, e falou, quando você sai dali, de novo um desconforto. Você não teve uma visão, não ouviu uma voz, mas algo está fortemente sugerindo, você não deveria ter falado assim, de um irmão seu que não estava presente para se defender. Quem que está fazendo isso com você? Só sua consciência? O Espírito Santo. Agora vamos falar do crente um pouquinho menos carnal, que é aquele que ainda ora. Você está lá no seu quarto, naquele tempo de oração. Aí daqui a pouco você está quebrantado. O momento de quebrantamento da oração é lindo. Meus filhos dizem que eles aprenderam logo cedo que o melhor momento de pedir algo para o papai e a mamãe era depois do tempo com Deus. Diz que a gente estava sempre facinho. Aí está naquele nível de quebrantamento. Você falou, Jesus, pode pedir qualquer coisa. Aí vem algo dentro de você, então perdoa fulano. Fulano não. Gente, se o crente não ouve o Espírito Santo, ele deve ser das criaturas mais malucas que existe. De vez em quando eu falo com alguns, com quem que você está discutindo? Aí aquele negócio diz, perdoa. Perdoa não, perdoa fulano. Pensa em quantos bons momentos vocês já tiveram juntos. Lembra disso, daquilo. Aí daqui a pouco você sente que parece estar começando a perder a queda de braço. Você diz, posso até perdoar, mas aí você quer dificultar, mas vai ter que me mendigando. E aquilo dentro de você perdoa. E você está lá, mas como você é o crente que ora, daqui a pouco você não aguenta, você se vê chorando e diz, tá bom, eu perdoo. Em nome de Jesus, e algo vem, lava a sua alma. Quem foi que fez isso com você? O Espírito Santo. O problema é que nós mistificamos o que é simples, gente. Um dia eu estava ensinando sobre a direção do Espírito Santo numa escola de ministério. Quando terminou a primeira aula, a gente teve um intervalo antes de ir para a segunda, um camarada me procura e falou, pastor, que Deus fala conosco, eu não tenho dúvida, porque está lá na Bíblia. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas ele falou, tem uma teoria, e eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria no meio do povo. Eu falei, qual é a sua teoria? Ele falou, no reino natural não tem gente surda que não ouve? Eu falei, sim. Ele falou, pois é, espiritualmente eu acho que eu sou surdo. Compre pelo link na descrição desse vídeo.
Aquilo foi novo, inusitado para mim. Ele falou, não é que Deus não fala, mas eu não ouço. Na hora que ele fala isso, o testemunho do Espírito Santo veio dentro de mim. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Tinha nada a ver com o assunto. Falei, desculpa, eu preciso te fazer uma pergunta. Há quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos e disse, como é que o senhor sabe disso? Falei, só me diga quantas noites. Ele falou, não sei dizer, faz tempo que está acontecendo. Falei, descreva o que acontece. Ele falou, pastor, eu tenho um sono pesado. Pesado que o senhor não tem noção, não acordo para nada. Posso tomar 30 litros d'água e dormir, eu não acordo nem para ir no banheiro. Mas já veio esse monte de noite que eu estou acordando todo dia no mesmo horário. Ele falou, não é 2h59 nem 3h01. Eu acordo, olho no relógio, 3 em ponto. Eu falei, e aí? O que acontece? O que você sente a hora que você acorda? Ele falou, pastor, eu sinto vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, criatura, seu problema não é surdez espiritual, estupidez espiritual. Foi, tu não tem nem cara que gosta de orar, não acorda nunca, toda madrugada no mesmo horário você está acordando com vontade de orar e não parou para pensar que Deus está te chamando para orar. Ele falou, agora que o senhor está falando isso. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente ouvia os pregadores, homens e mulheres de Deus dizer, Deus me disse, a gente imaginava alguém andando por aí ouvindo vozes. E nós precisamos aprender a simplicidade do testemunho interior. Quando eu comecei a entender isso, eu sou da época que não tinha streaming de vídeo como hoje. A gente alugava filme na videolocadora, da afinada videolocadora. Às vezes alguém me recomendava, pastor, filmão, hein? Tal, pode ver, tal. Não gostava de arriscar sem uma recomendação para não me arrepender. Mas às vezes eu ia lá, pegava a caixinha e acendia uma luz vermelha dentro de mim, como se algo dissesse, isso não. Todas as vezes na minha vida, sem exceção, que eu desrespeitei esse testemunho interior, eu só me arrependi. E sabe, à medida que você vai percebendo e correspondendo com isso, algo muda. Eu tive uma experiência. Quanto tempo mais eu tenho? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40. Essa sempre funciona. Tá bom já. Eu tive uma experiência em setembro do ano 2000. Eu perdi uma carteira, precisava achar essa carteira, fazer uma viagem. Deus me deu uma visão espetacular. Eu não costumo ter visões, mas eu vi como fosse um filme de cinema, exatamente onde e como eu perdi. Eu pulando uma enxurrada ao sair de casa, usava um sobretudo, que era uma noite muito fria lá em Guarapuava, onde eu morava. E o movimento que eu fiz para pular a enxurrada, eu bato com a perna do lado de dentro, sobretudo, e a carteira, que na época era um capanga grande couro, da época do finado talão de cheque, cabia ele aberto. Eu vi ela sendo ejetada no filme. Eu já tinha procurado tudo quanto é lugar, não tinha noção. Eu vi ela em câmera lenta. E os filmes em câmera lenta, antigamente, o som parava junto, né? Então na minha cabeça mais ou menos assim, aquele carteirão virando, e quando ele está no meio do caminho, sumiu. Eu fiquei impressionado, eu tinha dito, Deus me mostra onde perdi a carteira, mas me mostra, ela me lembra. A hora que eu vi aquilo, corri em frente de casa, que era o lugar do cenário, olha a calçada, nada. Falei, algum vizinho achou, jogou para dentro do quintal, nada, caixa do correio. Eu falei, Deus, não é possível. Agora não é nem a carteira, eu nunca tenho uma visão. Agora que eu tive a visão, ela não faz sentido. E de repente eu lembrei que a visão parou com a carteira no ar. Eu falei, peraí Deus, eu quero ver o fim do filme. E de repente voltou a tela, a carteira está lá no pause, no ar. Alguém soltou ainda em câmera lenta. E eu vi onde a carteira caiu, dentro d'água. A hora que a carteira entra na água, é como se solta uma câmera lenta, velocidade normal, e eu vi a carteira indo embora. O Espírito Santo falou comigo, acha o próximo bueiro. A carteira é grande, enroscou, está lá ainda. Achei o próximo bueiro, estava lá. Gente, eu achei o máximo. 4 meses depois estava pregando no Canadá. Tivemos um mover de Deus gostoso numa reunião no domingo de manhã. Na hora do almoço, o assunto da mesa era a liderança do Espírito Santo. Um contou uma experiência, outro contou outra. Eu não aguentei. Falei, gente, tem uma fresquinha para contar para vocês. E aí contei a experiência da carteira. Todo mundo, uau! Aí o meu amigo, que pastoreava aquela igreja canadense, mas é um brasileiro, Frank, ele falou, muito boa essa. Eu falei, estou pressentindo um mas. Ele falou, mas já viu uma melhor. Eu falei, não acredito que você vai querer ganhar de mim. A gente brincando. Ele falou, não, julgue você. Ele falou, você conhece fulano de tal? Era um velhinho desses da vanguarda do avivamento no Brasil, já está com o senhor. Eu falei, conheço, já encontrei o velhinho em muitos lugares. Rodoviária, igreja, aeroporto.
Ele falou, ele foi um instrumento que Deus usou para trazer avivamento para a nossa família e para a nossa igreja. Um dia encontrei ele no Brasil, já estava morando no Canadá. Falei, pastor, o senhor viaja o mundo. Quando estiver no Canadá, me avise. Dei um cartão. Ele falou, mais por educação do que esperando que algo fosse acontecer depressa. Ele falou, o senhor não deu 3 meses. E o senhor me liga e diz, estou aqui no Canadá. Queria que você, pelo que me disseram do seu cartão aqui, eu estou perto de você. Queria saber se você pode vir no culto do domingo da manhã, no lugar tal que eu vou pregar, e a gente almoçar junto. Ele falou, claro, pastorzão, estou indo. Ele falou, Luciano, o culto foi uma benção, o homem era muito usado por Deus. E depois nós estamos almoçando. Gente, qualquer conversa com aquele velhinho, eu conheci, era uma aventura. O homem era uma máquina de testemunho, porque ele vivia intensamente o sobrenatural. Aí ele falou, a conversa foi estendendo, era uma experiência atrás da outra. Ele falou, eu não queria levantar daquela mesa por nada. De repente, ele chamou os irmãos que tinham trazido ele. Ele falou, eu tenho que pregar em Toronto, mas não quero deixar eles a tarde inteira aqui de castigo para poder conversar com você. Se eles deram o endereço da igreja, você não me leva para Toronto? Era mais ou menos 1 hora de onde ele estava. Ele falou, claro, pastor, já morei lá, é só pegar o endereço, eu conheço relativamente bem a cidade. Então eles deram o endereço. Ele falou, Luciano, por precaução, o culto era 6, saía umas 4. 5 horas já estava na cidade, era só achar a igreja. Mas ele disse, eu pedia informação, me mandava num lugar, não era. Pedia de novo, mandava em outro lugar, não era. Pedia de novo, mandava para outro lugar, não era. Ele falou, chegou o momento onde não só não achava igreja, como já não sabia mais nem onde estava. Ele falou, e deu 6 horas, que era a hora do culto. Quando deu 6 horas, o velhinho virou para mim e falou, encosta o carro. Ele falou, eu achei que ia levar uma bronca no estilo da velha guarda. Ele, deixa eu abrir o coração com vocês, a nova geração. É muito mimimi hoje em dia dentro da igreja. Eu sou de uma época que diácono da igreja dava cascudo na cabeça da gente. Pegar a gente pela orelha e levar para o pai. Aí hoje em dia o cara que está na recepção, se não sorriu direito, tem gente reclamando. O sistema já foi mais bruto, acredite. Você está vivendo uma fase melhor. Aí ele falou, estava esperando a bronca no estilo da velha guarda. Agora tenta imaginar o que é que eu estou falando. Ele falou, parei o carro. O velhinho disse, encosta o carro. Ele falou, tudo que o homem fez foi uma oração. Ele disse assim, Deus, o Senhor não me trouxe a essa cidade, a esse país, para eu ficar perdido. O único que não quer que eu chegue nessa igreja é o diabo, porque o Senhor já me mostrou o que quer fazer lá hoje. Ele falou, Deus, o culto está começando e nós não temos mais tempo de ficar procurando ou perguntando. Então ele falou assim, Espírito Santo, o Senhor conhece a cidade melhor do que o homem que a planejou. Estou recorrendo direto a Ti. Espírito Santo, me guia agora até essa igreja. Esse meu amigo falou, Luciano, por mais que eu já tivesse visto Deus usar aquele cara, pensei, o velhinho surtou. Bateu o desespero. Mas ele termina a oração, fala para mim, liga o carro. Vai nessa direção, vira para cá, vira para ali, meio balão para cá. Falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado, o homem malemar sabia falar inglês, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele falou, nem com o caminho sinalizado ele acharia. Mas nós rodamos um pouco mais de 10 minutos, não deu 15. Paramos na frente de um prédio, não tinha nenhuma placa, nenhuma identificação, nenhum movimento. E ele fala para mim, pode perguntar, que é aqui que eu vou pregar hoje. Esse meu amigo falou, eu desci, foi para perguntar onde é que era a igreja, para ver se alguém sabia onde era o endereço, porque ele falou, não acreditei em nada naquilo. Ele falou, Luciano, eu volto para o carro com as pernas mole, tremendo. Nós estávamos na frente da igreja que ele ia pregar. Ele falou, descobri depois do culto, que a placa estava na parte dos fundos do prédio, que todo movimento, estacionamento, todo mundo fazia pelos fundos, ninguém quase usava a frente. Mas se naquela época houvesse um GPS, teria guiado exatamente ele até aquela porta. Aliás, isso dá um novo sentido à palavra GPS, guiado pelo Espírito. Agora para dar certo o S a gente improvisa. Guiado pelo Espírito. Quando eu ouvi aquela história, eu não sei te explicar o que aconteceu dentro de mim, mas me bateu um desespero. E a minha oração hoje é que algo parecido possa acontecer com vocês aqui e com quem nos acompanha. E deu um desespero de conhecer melhor o Espírito Santo. Dentro de mim eu falei, Deus, a experiência da carteira foi boa, mas essa aí foi melhor. Alguém outro dia perguntou, pastor, o senhor está numa competição com os outros? Falei, com os outros não, com a minha própria mediocridade. Eu quero entrar cada vez mais fundo. Quando eu vejo alguém que entrou mais fundo, aquilo me inspira, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem mais para todos nós à disposição. O problema é que às vezes a gente se acomoda com menos. E naquele momento começou a me dar um desespero. Eu falei, gente, me perdoa, dá licença. Eu levantei da mesa, eu corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado. Eu só lembro passar aquela porta, me jogar de joelho e começar a chorar. Mas era um desespero assim, que era vontade de arrancar os cabelos.
coisa da qual me arrependo, tem coisa que o tempo fará por si. Mas naquele momento eu comecei a dizer: Deus, eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero viver a sua liderança, eu quero. Enquanto eu estava ali orando e chorando, eu ouvi uma voz. Eu não sei dizer se ela era externa, se ela era interna, mas foi uma voz nítida e clara falando comigo. A voz citou um pedaço de um versículo, palavras de Jesus: quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito, mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Eu parei com muito temor quando eu vi aquela voz. Falei: Deus, se é o Senhor falando, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? Porque eu não via conexão. A voz diz: tem tudo a ver. E diz: o que está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, eles são vocês. O Senhor me diz: o que eu estou falando não é apenas para você. Ele falou: por onde eu te levar, pelo Brasil e pelo mundo, eu quero que você ensine isso. Enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu Espírito Santo, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. E aquilo foi um choque para mim, porque o Senhor me disse: dia a dia, muitos de vocês ignoram e desprezam o testemunho interior do Espírito Santo nas coisas pequenas, mas depois estão clamando por experiências maiores. A fidelidade no pouco os levará a experimentar o muito. E sabe, algo que eu tenho aprendido é prestar atenção no testemunho interior. No ano de 2018 eu fiz um jejum de 40 dias na água. Os pastores amigos souberam, falaram: cara, foi um anjo que apareceu para você, pediu para você fazer uma coisa dessa. Eu falei: não, foi um testemunho interior. Eu um dia estava pregando e eu entendi, eu sabia que naquele ano eu precisava fazer aquele jejum. Eu não ouvi uma voz. Mas sabe, quando você começa a andar no testemunho interior, você começa a ver resultados que comprovam que você não está só doido ou inventando coisa. Você não precisa sair fazendo nada que nem um doido, é só checar o que você tem. E um dia eu entro no escritório de casa e me vem um impulso: liga para fulano, um pastor amigo meu. Nós os homens não temos as mesmas habilidades de comunicação que as mulheres, que conseguem ligar sem motivo, interagir socialmente só para dizer: você é importante. O homem precisa de motivo. Eu pensei: ligar para quê? Não tenho nada para falar com ele. Mas aquele negócio dentro de mim: liga, passei a mão no celular, liguei. Quando ele atende do outro lado, ele falou: que surpresa você me ligando. Eu falei para ele: pois sabe que eu estou tão surpreso quanto você, porque nem eu sabia porque eu estava ligando. Mas na hora que eu falei isso, me veio o testemunho interior. Pergunta para ele se ele acabou de orar pedindo uma provisão de 3 mil reais agora. Aí eu entendi a ligação, o propósito da ligação. Falei: por acaso você estava orando antes de eu te ligar, pedindo a Deus uma provisão específica de 3 mil reais? Do outro lado da linha, silêncio. Depois uma voz embargada, emocionada, responde: eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Eu naquele momento imaginei: o Espírito Santo está querendo me usar para testificar que eu ouvi a oração dele. Aí algo dentro de mim diz: pega o número da conta e transfere. Eu respondo para Deus: quer que eu tenha a ver com isso? Pediu para você, não foi para mim. Mas eu não tenho como negar que ele está liderando o processo. Falei: me dá o número de conta que eu vou transferir os 3 mil. Esse meu amigo do outro lado da linha retruca: quer que você tenha a ver com isso? Falei: estava pensando a mesma coisa, criatura. Eu falei: eu tinha como saber que você tinha acabado de orar e por quanto você orou? Ele falou: não. Eu falei: a mesma pessoa que me mandou te ligar, que contou isso, mandou eu transferir, você quer mesmo brigar com ele? Ele falou: anota aí o número de conta. Um dia eu estava contando essa história, um engraçadinho gritou no auditório: liga para mim. Eu não aguentei e falei: vai orar primeiro. Mas sabe, à medida que o tempo passa, gente, é tão gostoso ver a liderança do Espírito Santo. Mas isso é muito mais simples do que parece. Eu e você só precisamos aprender a seguir isso. É quando você está lá assistindo televisão, trocando de canal e para onde não deveria, e tem algo dentro de você dizendo: vaza, corre daí. Esse testemunho tem que ser obedecido. É quando você fala com o seu cônjuge, com seus filhos ou com seus pais de uma forma que não deveria, e algo dentro de você diz: não é assim que você deve se conduzir. São nesses momentos que a gente tem que fazer uma escolha do nosso orgulho ou de simplesmente atender e dizer: é verdade. E à medida que eu e você aprendemos a obedecer a voz, cada vez que você tentar pisar fora do caminho, diz: não desvia para a direita, não desvia para a esquerda, esse é o caminho, ande nele.
Se eu e você aprendemos a absorver a água da chuva, o investimento, a corresponder dia a dia, nós vamos entender que o selo do Espírito, essa garantia, ela se revela no ambiente de relacionamento e de interação. Outro dia uma pessoa reclamou, falou: pastor, eu não gosto quando o senhor fala de perda de salvação. Eu falei: não estou pregando para você perder, estou pregando justamente para você não perder. Eu falei: quando a gente fala de um perigo é só para você desviar, não é para apresentar nenhum fatalismo. Eu falei: a boa notícia não é dizer que tem abismo, é dizer onde ele está e por que a gente não precisa chegar lá. E quando eu e você entendemos o que é essa dinâmica de vida no Espírito, tudo muda. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Anos atrás eu estava falando sobre isso numa igreja, e um amigo me apresentou um livro, falou: você já leu esse livro? Até então não, foi ele que me deu. O título do livro é O Deus Esquecido. O autor é Francis Chan, um pastor da Califórnia. Ele fala sobre o Espírito Santo e como ele é negligenciado na doutrina cristã. Ele falou: em outras palavras, o cara está falando algo parecido com você. Eu dei uma olhada na contracapa e tinha um comentário do autor que dizia assim: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. O entendimento que eu tinha dessa doutrina, eu pensei: pois se eu fosse o diabo, e eu quero deixar claro que eu não sou, eu faria a mesma coisa, porque se isso é tão vital e central no relacionamento, talvez não haja um lugar mais estratégico a ser atacado. Quando a Bíblia fala sobre não entristecer o Espírito Santo, nós precisamos entender o quão sério é isso, sobre não apagá-lo. Um dia alguém falou: pastor, eu não entendo, o Espírito Santo é mais importante que Jesus? Eu falei: de onde você está tirando isso? Porque se o que cremos da Trindade são 3 pessoas, ao mesmo tempo é um só Deus. Ele falou: não, é que o próprio Jesus falou: se blasfemar contra mim tem perdão, se blasfemar contra o Espírito Santo, não. Eu falei: talvez você entendeu errado avaliando a importância de contra quem blasfema. Falei: talvez o que você deixou de ver é uma outra verdade. Se você blasfema contra Jesus, você ainda tem o Espírito Santo lutando para te conduzir ao arrependimento. Mas se você afasta o Espírito Santo, que é o único que poderia te levar ao arrependimento, aí, meu amigo, a coisa bagunçou. Um dia desse alguém falou: não, o senhor supervaloriza o Espírito Santo. Eu falei: aprendi com Jesus. Quando Jesus diz: eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar um Consolador, eu pensava em João 14, que o Espírito Santo era uma espécie de estepe. Já que ele está indo embora, para não ficar sem nada, ele vai mandar alguém mais ou menos. Quando você chega em João 16, Jesus dá um outro tom. Jesus diz assim: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. A ordem aqui é completamente diferente. Jesus não está dizendo: o Espírito Santo vem porque eu estou indo. Ele está dizendo: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus está dizendo: eu tenho que sair de cena para que ele entre, e quando ele vier, ele vos guiará toda a verdade. Jesus diz: tem coisas que eu tenho para dizer a vocês que vocês não têm condições de entender, mas quando ele vier, vai guiar a verdade. Jesus está dizendo: quando ele vier, ele não vai só manter o nível, ele vai subir um nível, ele vai levar vocês a algo que vocês ainda não provaram. Gente, segundo os Coríntios 3, a nova aliança é chamada de um ministério do Espírito. É Ele que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Se nós não entendemos a proeminência da obra do Espírito Santo, nós vamos ficar brincando de igreja e de evangelho. Mas se nós entendemos o que é relacionar-se com Ele, o que é entregar-se a Ele, o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é viver sua liderança, tudo muda. E eu não vim aqui hoje para te apontar o dedo, eu não vim aqui para te colocar debaixo de culpa ou condenação se você não tem sido sensível à liderança dele. Eu vim para te dizer que o Deus que ama você e que não quer abrir mão de um relacionamento muito melhor, Ele vai lutar até que você entenda. Ele está te chamando o tempo todo, dizendo: tem mais, tem águas profundas, você não precisa se contentar no raso. E nessa noite eu creio que Deus quer que a gente saia daqui não só com orientação, não só com ensino. Eu creio que Ele quer trazer um toque especial. Alguns que talvez ainda não foram cheios, batizados no Espírito Santo, talvez vão experimentar isso aqui agora, talvez nos acompanhando pela internet nesse momento.
Alguns de vocês talvez faz tempo que não sabem nem o que é mais orar em outras línguas, vão ser renovados, visitados por Deus. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas nos próximos minutos eu quero que você se esqueça de tudo e de todos, e que você apenas diga: Espírito Santo, eu preciso de você. Alguns precisam se arrepender, porque eles estão entristecendo o Espírito Santo com certa frequência. Mas ninguém de nós vai sair daqui debaixo de culpa ou condenação. Se houver necessidade de arrependimento, nós vamos fazer isso. Vamos nos colocar debaixo do sangue de Jesus. Vamos ser não só perdoados, mas restaurados. Vamos retomar o relacionamento e permitir que Ele nos leve às águas profundas. Começa a falar com Deus aí onde você está, do seu jeito, da sua maneira, na sua linguagem. Enquanto os músicos ministram, eu vou pedir que você não cante com eles. Eu quero que você ore. Apenas se renda. Deixa que o Espírito Santo de Deus te envolva hoje. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, envolve-nos. Espírito Santo, toca-nos. Cumpre aquilo que o Pai predeterminou no seu conselho, para esse tempo, para essa hora. Sopra teu fôlego de vida. Eu oro que seja uma noite de restauração, uma noite de recomeço, uma noite de um novo entendimento, uma noite de resposta diferenciada. Vem sobre nós, Espírito Santo. Clique e veja mais vídeos como esse.